Meu querido amigo presidente Paim, em 1993, o Congresso Nacional instalou uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar possíveis e evidentes desvios de conduta e do recurso do bojo do Programa Nacional de Desestatização. Até aquele instante, haviam sido privatizados os setores de petroquímico e de fertilizantes e as primeiras empresas do setor siderúrgico. É bom lembrar que aquela CPI se deu menos de um ano depois do impeachment do presidente Collor, fundamentado em uma outra comissão parlamentar, coincidentemente relatada pelo mesmo relator, nosso amigo senador Amir Lando. Chamar a atenção à época as palavras do relator Amir Lando das duas CPI, dando conta de que foi muito mais difícil investigar o que aconteceu na venda das estatais do que as atitudes de um presidente que acabava de ser afastado. Isso mesmo. Trabalho, na palavra do relator, foi menos trabalhoso caçar o presidente da República do que saber o que aconteceu de fato na venda das estatais. A CPI das privatizações, como ela foi chamada, sofreu todo tipo de boicote. Mas o que ficou mais evidente nessa falta de interesse em investigar possíveis, e segundo a comissão, prováveis falcatruas da venda das estatais é que ela batia fortemente na figura dos corruptores. E como apareciam corruptores e grandes corruptores, sempre foi proibido fazer a investigação. E eu, há 15 anos, não consegui criar a comissão dos corruptores nessa casa. E agora há pouco, quando se criou, que não era para investigar, porque a CPI do Cachoeira já veio para cá com tudo provado. A CPI fez tudo para engavetar, para arquivar, para dizer que não tinha nada. Vale lembrar que tão logo se encerraram os trabalhos da CPI do impeachment, eu iniciei uma caminhada no sentido de que havia uma lacuna, a mais importante, a meu ver, nos trabalhos que aqui se encerravam, que era necessário complementá-los, exatamente com a CPI dos corruptores. Os mesmos caminhos foram mais que uma rima com espinhos. A tese era de que não há corrupto sem corruptor. Eles são algo assim como a corda e a caçamba. Veio o governo Itamar Franco. Todos aqui conhecem o pensamento do presidente Itamar. Todos se lembram das batalhas que ele empreendeu como governador de Minas Gerais para que a CEMIG não passasse para as mãos internacionais privadas. Itamar foi folclorizado, ridicularizado pela mídia, ultrapassado, diziam, fora do seu tempo. Aliás, esse tem sido sempre o mote quando quem ainda ousa defender a soberania nacional. O Simão é um jurássico. Está fora da realidade. Eu fui testemunha, como seu líder, da resistência do presidente Itamar em privatizar a Companhia Siderúrgica Nacional. Mas aquele episódio provou que também existem espinhos nos caminhos de um presidente da República. A Companhia Siderúrgica Nacional foi privatizada e mereceu um capítulo especial no relatório final das privatizações. Aliás, não no relatório oficial, porque o relator, presidente, não conseguiu nem mesmo colocar em votação. O relator foi substituído. Na última hora, com outro relator que apresentou um outro documento, lavrado que se sabia por uma consultoria privada,
elevada a votação simbólica pelos parlamentares que nunca haviam participado de qualquer sessão, somente naquela da aprovação, de um texto que só traçava luz ao processo de venda das nossas estatais. Mas o relatório preterido trouxe uma série de análises sobre o que acontecia nos bastidores do processo de privatização, principalmente como se deram as tratativas para se definir os modelos dos leilões. Uma imensa promiscuidade escandalosa entre os vencedores e os vendedores, compradores e avaliadores. Além disso, o documento que foi para os arquivos mortos do Senado trazia elementos mais superficientes, mais do que provatórios, para provar que os preços mínimos eram também manipulados, adaptados ao interesse do mercado, sempre em detrimento do patrimônio público ou do povo brasileiro. Verdadeiro dono das estatais que estavam sendo vendidas, na palavra do mesmo relator, na bacia das almas. A privatização da Companhia Siderúrgica Nacional foi um verdadeiro teatro do absurdo. Pressões psicológicas das mais contundentes sobre os funcionários, ameaças indiretas de demissões, promessas de financiamento de campanha para quem se propusesse representar papel pouco recomendável nesse mesmo teatro do absurdo. Atores nomeados diretores das empresas privadas, logo depois do leilão. Verdadeira guerra para que fosse substituído o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos por um mais dócil. E o negócio assim andou. E veio o governo Fernando Henrique Cardoso. Parecia que não sobraria pedra sobre pedra. Nenhuma estatal, ainda que considerada emblemática na nossa economia e principalmente na nossa história. Aí, para mim, veio o caso mais evidente de todos. Se o assunto é a entrega do nosso patrimônio, na bacia das almas, repetindo a expressão anterior, quando ainda não haviam sido leiloadas as chamadas joias da coroa. Eu me refiro, presidente, à venda, eu diria, quase doação da Companhia Vale do Rio Doce. Esse, a meu ver, um capítulo especial, ainda a ser escrito na nossa história recente. Um capítulo escrito com tintas certamente lamacentas. O método de avaliação permitiu cenários os mais depreciativos para a empresa. Para se ter uma ideia, esse mesmo método, grosso modo, leva em conta a antecipação das receitas, das despesas, no cálculo do preço mínimo. Como acreditar que o preço da Vale pudesse ser calculado, minha querida senadora, em 3,4 bilhões de cruzeiro? 3,4 bilhões de cruzeiro foi o valor da privatização da Vale do Rio Doce. 3,4 bilhões tem sido o lucro trimestral do conglomerado. Quem antecipou dezenas de anos de receitas e despesas da Vale e chegou a uma diferença que, na verdade, equivale a 3 meses do lucro da empresa? Foi um erro? Foi má fé? Que interesses estavam embutidos nessa avaliação? Todos se lembram? O senhor Antônio Hermílio de Moraes era o virtual vencedor do leilão da Vale. Até um mês antes do leilão. Com ele estavam os principais fundos de pensão. De repente, esses mesmos fundos mudaram de lado. Formaram outro consórcio. E um mês criaram uma nova empresa que ganhou a Vale.
Quem comandou essa demandada dos fundos de pensão? Com que interesse? Em tudo isso, a nossa história, os nossos historiadores estão devendo. Veio depois a privatização do sistema elétrico e o sistema de telecomunicações. Não entro no mérito dos avanços tecnológicos e da oferta de serviços que viraram no passo da iniciativa privada. Mas o que mais se ouvia naquele tempo é que tudo acontecia no limite da irresponsabilidade. E a exemplo do que aconteceu no tempo da venda da companhia da Vale do Rio Doce, montou-se uma verdadeira guerra para que nada estancasse os leilões e, ato contínuo, não houve qualquer investigação dos atos próprios daqueles leilões, principalmente se o novo entrasse em pauta a palavra proibida. Corruptores. Vamos apurar os corruptores. Era a palavra mágica, acabava com tudo. Nada foi investigado. Aliás, nunca se viu como nesse período das privatizações do governo Fernando Henrique, tamanhas barreiras para que se instalasse uma CPI. A história se repetiu. Eram ultrapassados, jurássicos, os que se propunham a um mero discurso sobre a necessidade de conhecer o que aconteceu nos bastidores do processo de alienação. Alienação das ações das empresas de telefonia, de eletricidade. Muitos, como eu, foram folclorizados, ridicularizados. Como se vê, o volume de recursos envolvido no programa de privatizações vem crescendo ao longo do tempo, desde o governo Collor. E com esse mesmo crescimento do bolo de dinheiro, as barreiras cada vez maiores para que nada seja investigado pelo Congresso Nacional. Um Congresso que, diga-se de passagem, também nunca foi tão omisso ou interesseiro. Não sei. Quem sabe? Havia outras joias da coroa. O Banco do Brasil e a Petrobras, principalmente. Sinais não faltavam de que a sanha privativista, desde que na Bacia das Almas, não deixariam de lado essas duas estatais. Quem não se lembra, senador? Você estava aqui comigo. Da tentativa de mudar o nome de Petrobras para Petrobrax. Será que porque esse novo nome estaria mais ao gosto dos dirigentes da estatal daquele tempo? Um nome mais de grife. Correu também nos corredores do Banco do Brasil a mudança do nome do banco. Não mais Banco do Brasil, mas Banco Brasil. Quer dizer, não mais do Brasil. Sobre o Banco do Brasil, as instituições representativas dos funcionários fortes naquele tempo cuidaram de abortar a ideia. O mesmo aconteceu com a Petrobras. Ainda que ela já tivesse sofrido uma privatização pelas portas, quando foi vendido o setor petroquímico. Todo mundo sabe que o setor petroquímico é a grande continuação do desenvolvimento de uma empresa de petróleo. A verticalização que termina no setor petroquímico é a alma do grande negócio. E foi o que a Petrobras fez. Proposta do general Geisel. Petroquímico, setor, polo petroquímico, 1/3 Petrobras, 1/3 empresa privada, 1/3 empresa estrangeira. Repito, para ser enfático, a venda das nossas estatais, direito pelas bordas, não tem sido acompanhada de qualquer investigação pelo Congresso Nacional. Ainda que tenham aparecido fortes evidências de desvio da conduta e de desvio dos recursos.
Ao contrário. O Congresso tem dado inteiro aval a tudo que está acontecendo nos leilões das estatais. O que não deixará de se constituir em cumplicidade, se a história ainda não a ser contada, comprovar os desvios de recursos a qualquer título. Se comprovar que nós não estamos apenas deixando de investigar, nós estamos avalizando todo o processo. Daí a minha tese, a de que poderemos chegar à trágica conclusão de que a corrupção legalizada é maior que aquela tramada ao arrepio da lei. Daí, nessa história a ser contada, o Congresso Nacional poderá merecer também um capítulo especial. Um capítulo, infelizmente, também escrito com tintas lamacentas. Vieram os governos Lula e Dilma, eleitos sob promessa da paralisação do processo de privatizações e colocando na testa dos adversários a pífia de entreguista. Entreguistas do patrimônio público eram os homens do governo Fernando Henrique. Passadas as eleições, mudou o nome. Não mais privatização, concessão. E lá se foram estradas, portos, aeroportos, e aí está a Petrobras. A presidente Dilma havia sido enfática na campanha. Desde já, abro aspas, desde já, eu afirmo a minha posição. É um crime privatizar a Petrobras. É um crime privatizar o pré-sal. Isso seria um crime contra o Brasil. Porque o pré-sal é nosso. É o nosso grande passaporte para o futuro. Nós acreditamos que o fortalecimento das nossas empresas é bom para todo o povo brasileiro. Eles só pensam em vender patrimônio público. Assim falou a Dilma na campanha política. Eles quem? Pergunto eu. Eles ou nós? Pergunto eu. O texto da campanha deveria ser: é um crime privatizar a Petrobras e o pré-sal. Nós vamos conceder, vamos partilhar, vamos privatizar pelas bordas. Ora, mais uma vez as nossas ações e as nossas omissões podem ser o dando aval a esse processo, que nas últimas palavras da própria presidenta é um crime. Um crime contra o Brasil. Um crime contra o povo brasileiro. Ainda que fosse um modelo de privatização, de concessão ou de partilha, a exemplo da Vale, a exemplo do sistema elétrico, a exemplo das telecomunicações, quanto vale o fato? Quanto vale de fato o nosso pré-sal? Quem avaliou? Com que método? A partir de qual cenário? Que interesses estão envolvidos nesse leilão? O governo brasileiro colocou à disposição do processo os técnicos de menor excelência no assunto? Que papel joga a Agência Nacional de Petróleo? O ministro das Minas e Energia, o profundo conhecedor, o cientista, ministro de Minas e Energia, fala com conhecimento de causa? Eu diria, conhece alguma coisa? Aliás, quem tem verdadeiramente conhecimento de causa, nesse caso do petróleo brasileiro? É a pergunta que se faz, senhor presidente. A nós, congressistas, certamente faltou conhecimento. Faltou conhecimento de causa e de efeito. Porque deixamos de ouvir antes as melhores vozes que traduziriam o mais profundo conhecimento sobre o assunto. E do pouco que ouvimos, quantitativamente falando, parece que nada levamos em conta qualitativamente. Em audiência no Senado, a presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras
presidente Fernando Siqueira já antevia o resultado do leilão. Segundo ele, haveria uma proposital falta de concorrência para que fosse um percentual mínimo sobre um campo petrolífero testado e comprovado como o maior do mundo. Também, segundo ele, a denúncia de espionagem na Petrobras, feita pelo agente Edward, teria ou teve influência no resultado do leilão. É o que o software que processa todos os dados estratégicos da Petrobras é fornecido pela Halliburton, maior empresa de complexo bélico americano, principal responsável pela reconstrução do Iraque, invadido e destruído pelos Estados Unidos. O seu presidente, Dick Cheney, era o vice-presidente da República dos Estados Unidos, o senhor George Bush. Vice-presidente e dono de uma das maiores empresas de reconstrução dos Estados Unidos. Os analistas de sistema desse complexo também consideram um dos maiores do mundo um serviço em campos petrolíferos. Tem acesso a todas as informações da Petrobras. Aliás, é um dos capítulos mais vergonhosos que eu vi na minha vida. O presidente manda bombardear e destruir o Iraque. O vice-presidente tem uma empresa que está lá fazendo a reconstrução do Iraque. É uma maravilha mesmo. O senhor Notven revelou, e o programa fantástico da Rede Globo repercutiu, que a cada 72 horas, uma massa de dados da Petrobras é enviada para os chamados 5 olhos. Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Canadá e Nova Zelândia. A tese do senhor Fernando Siqueira, presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, é de que essa é a verdadeira razão das empresas americanas e inglesas terem abandonado a disputa. Isso poderia ser um motivo suficiente para o cancelamento do leilão. Eles saíram, mas o braço europeu do cartel permaneceu. A Total e a Shell pertencem ao mesmo cartel. Em suma, vamos deixar mais uma vez que a história conte o que está acontecendo agora. Não será tarde como nos casos antecedentes? Para onde foi o dinheiro das privatizações? O que aconteceu com quem agiu nos limites da irresponsabilidade, como disse o ministro, convocado por mim, falando nessa tribuna aqui no plenário do Senado? Ele teve categoria. Ele desceu da tribuna, pegou o telefone e renunciou. Senhor presidente Fernando Henrique, eu estou renunciando ao ministério. Mas também não só por nada. Entrou o substituto e a coisa continuou. Nesses limites da irresponsabilidade, não estaríamos também incluídos por termos dado o aval e nos omitiram na necessária investigação das evidências de desvio da conduta de resquício, da conduta e dos recursos? Cá entre nós, foram 20 e tantas ações do Supremo, uma nossa, do Requião, do querido companheiro lá do Amapá, e minha, também está lá no Supremo. E outra, nós entramos aqui perante o presidente do Senado, pedindo que votássemos no plenário uma decisão que suspendesse o leilão. O presidente do Senado mandou para 3 comissões. E está tramitando nas 3 comissões. Repare o significado disso. Quer dizer, nós entramos com a urgência necessária dizendo que esse assunto é muito sério, é necessário suspender o leilão. O negócio era de urgência urgentíssimo, o leilão seria logo ali. O presidente baixa para 3 comissões e não se fala mais no assunto. A frustrada e frustrante CPI do Cachoeira foi um ótimo exemplo de como age o Congresso Nacional nas investigações, quando elas acontecem, tangenciam os corruptores.
Aquela comissão poderia ser chamada a CPI da barganha e não a CPI do Cachoeira. Algo como, eu não investigo os teus corruptores e você não toca a mão nos meus corruptores. É o que foi feito lá. Enfim, nós não investigamos em nome, quem sabe, da nossa própria sobrevivência política, travestida nos financiamentos privados de campanha. Estão fora desse nós, evidentemente, os ultrapassados, os jurássicos, os folclóricos, e eu sou colocado entre eles. Para esses, as investigações frustradas são pior que a não investigação. Uma investigação frustrada, escondida, boicotada, é pior do que não investigar. Porque a investigação boicotada dá atestado de idoneidade para quem está longe de merecê-lo. Não investigou, fica dúvida, fica interrogação. Agora investigou, não tem nada. É idônea a coisa. É o que se fez na CPI do Cachoeira. O seu Cachoeira, os homens, todo aquilo que está ali envolvido, não tem nada. A CPI diz que não tem nada. Vendo aí a falta de credibilidade da classe política junto à população brasileira. Estamos em último lugar. Nós somos pior do que a política, pior do que os partidos políticos. Congresso Nacional, último lugar. É que nós podemos também ter nos tornado avalistas da corrupção legal e arautos da impunidade. Podemos ter legalizado interesses que podem ser escusos e não ser investigados. Os desvios de conduta, os desvios de recurso, quando eles aparecem na imprensa. A falta de uma comissão de ética digna desse nome com a palavra dos cientistas políticos, quais são os verdadeiros interesses que estão por trás das nobres proposições que tramitam no Congresso Nacional. Antes de tramitar, quem transitou pelos gabinetes dos também nobres parlamentares? Quem transitou antes pelos gabinetes do Executivo? Com que interesses? Esses mesmos interesses foram igualmente nobres, pergunto eu. Os cientistas políticos não ousaram investigar essas questões. Também serão chamados ultrapassados e jurássicos? Serão também eles folclorizados como nós? Nesses tempos de corrupção, e principalmente desses tempos de perpétua impunidade, ainda estará o Supremo com mensalão? Vamos aguardar. Ultrapassados e folclorizados são todos aqueles que se preocupam com o patrimônio público, que defendem o coletivo, que advogam que as nossas riquezas são coletivas e não de grupo de interesses. Que são adeptos de uma política que não vá ao encontro aos verdadeiros interesses da nação. São todos aqueles que ainda defendem a soberania nacional. Ela sim, folclorizada pela globalização, que não respeita a fronteira. As multinacionais que partilham conosco o petróleo não só vão levar parte da nossa riqueza, vão levar com eles o conhecimento que a Petrobras adquiriu durante anos de pesquisa. Elas partilham os anéis e levam os dedos. Além disso, vão querer extrair não só o petróleo, mas o lucro mais rápido. Extrair, nesse caso, no mesmo sentido negativo de explorar. Quando uma empresa deixa de ser estatal, perde a sua essência como interesse público. No lugar desse mesmo interesse público, o lucro privado. E o lucro, todos nós sabemos, nem sempre tem o lastro do pudor.
numa perspectiva histórica, quando o assunto é privatizações, venham elas a qualquer título. Estamos relativizando o passado. Se aquele animal enorme desengonçado que andava entre os cristais quando no início da propaganda privativista de setores de menor importância relativa a um elefante, que outro animal estaremos elegendo agora para representar a Petrobras e o petróleo brasileiro? Ou a Petrobras seria agora o elefante a ser batido? Repito mais uma vez, a partir de que verdadeiros interesses? O que se viu na segunda-feira foi um cenário altamente conturbado. Quase um cenário de guerra. Tanques, quem sabe fornecidos pela mesma Halliburton, tomaram o cenário do leilão. Que não mais nos permitiam os deuses, mas pareciam a venda do pré-sal. Merecia, pela primeira presidenta Dilma, um golpe de Estado. Logo, Vossa Excelência, presidente Dilma. Se o Congresso Nacional impediu a investigação do processo da privatização da petroquímica, impediu o processo de privatização dos fertilizantes e dos primeiros leilões de siderurgia, é possível imaginar as razões que levaram para instalar a CPI para os casos dos leilões de setores elétrico e de telecomunicações. Da vale, então, os motivos são óbvios. E se agora o leilão da melhor joia da coroa, o petróleo brasileiro, nem mesmo merece ser discutido com profundidade pelo Congresso? O que dirá se algo tiver que ser investigado? Será uma autoinvestigação? Porque nós demos todos os avais para o leilão? E seriam, mais uma vez, cúmplices de eventuais desvios da conduta dos recursos? Além dos cientistas políticos, necessariamente isentos, com a palavra os nobres parlamentares. Nobres no melhor sentido da palavra. Aqui, ainda que sejam chamados os ultrapassados, os jurássicos. Ainda que sejam folclorizados. Se esse é o termo para definir quem defende os interesses verdadeiramente nacional, viva o folclore brasileiro. Pelo menos o folclore é uma manifestação tipicamente do povo, e não de quem faz do que é do povo uma mera dança. Uma dança que não vem da partilha dos dois para lá e dois para cá, e tudo para lá. Interessante a publicação de ontem. A China declara guerra ao luxo e à corrupção. Até agora foram anunciadas investigações ou detenções pelo menos 9 altos funcionários, incluindo 3 membros do Comitê Central do PCC. Entre eles estão Li Qianan, ex-subdiretor e influente em Comissão Nacional de Desenvolvimento, e vários ex-executivos da China National Petroleum, a maior produtora de petróleo do país. E lá estão denunciados por corrupção os dirigentes das 2 companhias da China que estão fazendo a investigação no Brasil, que entraram na privatização do Brasil. Só isso não era motivo de ser analisado? Os responsáveis que estão nas 2 empresas chinesas que entraram no leilão estão sendo investigados. No mesmo momento agora, estão sendo investigados por corrupção lá na China. O que só para não dizer mais nada, foi manchete no mundo inteiro. Mas eu só trago uma.
publicada no maior jornal de maior aceitação da Alemanha. Tesouro por Pechincha. Tesouro por Pechincha, diz a revista alemã sobre a leilão do pessoal. Essa é a linha dos comportamentos generalizados. Agora eu digo o seguinte: se nós tivéssemos responsabilidade, analisando uma matéria como essa, o Pedro Simão é o Pedro Simão, que é uma linha de fazer oposição, de ser contra, é o Fernando Henrique, ele é contra, é o Lula, ele é contra, tudo bem. Mas e o Gabriele? Presidente da Petrobras no governo Lula. Uma época, diga-se de passagem, que as manchetes da Petrobras eram uma maior que a outra. Eu vibrava com as manchetes da Petrobras, principalmente com a pressão. Eu achava importante a Petrobras estar ali na Bolívia, por aqui, se espalhar, se desenvolver, fazer um entendimento com a Venezuela. O que eu tinha restrições com relação ao senhor Gabriele é que ele politizou muito os cargos de direção da Petrobras. Que justiça seja feita na ditadura militar eram de técnicos. Alguns coronéis demais, diga-se de passagem. Mas a maioria era técnico. E agora, assim, a diretoria da empresa tal da Petrobras é para o presidente do PCdoB. Um grande companheiro, deputado brilhante, mas não é o título. Nunca vi o PCdoB se aprofundar em conhecer a Petrobras. A outra diretoria importante que faz as bases, essa para se preparar para fazer a exploração do petróleo no fundo do mar, que era do PSDB, agora está no MDB, lá do Ceará. E não sei o que ele entende de petróleo mais do que eu. Agora deve entender. Mas está lá. O cargo é dele. Todo o governo do Lula e até no atual governo continua. Isso eu realmente me preocupava com ele. Saiu ele. Eu, com tudo que falavam, aprovei. Porque o que se dizia na época é que havia dois grupos com relação à Petrobras. Um, que tinha um ilustre senador, não importa dizer o nome, que coordenava, e que os homens da Petrobras eram dele, e outro, que era a ministra de Minas e Energia, que era a presidente Dilma hoje, que queria botar técnico. Ela brigava, porque a Petrobras tem que ter gente técnica, compreendida, os políticos têm que cair fora. E o MDB, e o PT e companhia querendo botar os políticos. Ela foi derrotada. Os políticos entraram. Ela assumiu a presidência da República e o primeiro embate foi com o senhor Gabriel. E ele caiu fora. Ele saiu. E ela botou alguém que eu sempre vi com excepcional capacidade de conhecimento, de seriedade e de dignidade, que é a atual presidente da Petrobras. Sempre. Sempre, nunca vi uma linha. Aliás, vim para a tribuna, botei no céu, achei uma maravilha. Embora, cá entre nós, no depoimento que ela fez aqui no Senado, não sei. Não sei se eu que estou ficando velho, não sei se, mas para mim ela quase que não disse nada com nada. E alguma pergunta mais dura que ela fez, ela se virava para um rapazinho lá, que deve ser um assessor dela especial, e ele que explicava que ela não sabia. O que é mesmo isso? E ele dizia o que era. Mas eu estou falando isso apenas para dizer o seguinte. O senhor Gabriel, presidente da Petrobras do Lula, vem há tempo discutindo, pedindo para que não saísse o leilão, dizendo que estava errado. E cá entre nós, é o presidente, ele está muito mais ao par do que a outra que entrou agora.
E é PT, está lá no governo da Bahia, é PT, não é dissidente, não saiu fora, saiu inclusive da Petrobras numa boa, seria em tese candidato a governador da Bahia. Não tem problema dele com nada. Não é um cara que saiu, que está magoado, que revoltou, que foi para outro partido. Não, está no PT, dentro do PT. Está lá no governo da Bahia, secretário da Bahia, candidato a governador pelo PT da Bahia. Desde o início. Não é agora. Desde o início ele vem dizendo não a esse tipo de leilão. Não está certo. Não deve ser feito. Eu defendi, quando nós convocamos a presidente da Petrobras, que nós íamos talvez junto com o Gabriel. Os dois falarem, um e o outro. Os dois entendiam de tudo, os dois conheciam tudo. Não era oposição na situação, os dois eram PT, os dois eram do governo. Pois hoje, Gabriel dispara fogo amigo sobre Dilma e Graça. Graça é a presidente da Petrobras. E o que ele disse? O ex-presidente da Petrobras soltou chumbo sobre a estratégia do governo e da estatal na oferta do Campo de Libra, a maior jazida de petróleo já descoberta no Brasil. O momento da realização do leilão foi inoportuno. Palavras dele. O momento de realização do leilão foi inoportuno, disse José Sérgio Gabrielli, à Rádio 100 de Salvador. No lugar da presidente Dilma e de Graça, ele faria tudo diferente. E continua o senhor Gabrielli, abro aspas, no ano que vem, e com um bônus de entrada menor, ensinou, haveria mais competição e prestações maiores para o governo público. Foi bom, mas poderia ter sido muito melhor. Quer dizer, é o presidente da Petrobras durante todo o governo do Lula. Eu não sei, senhor presidente. Tem gente que diz que o leilão tinha que ser feito por esses 15 milhões seriam essencialmente necessários para conduzir o governo nesse final do governo. Eu não acredito nisso. Sinceramente, não me passa pela cabeça uma ideia que nem essa. Tem outros que dizem que a mãe do PAC foi uma ótima tese de campanha para a vitória dela como presidente. Mas que a mãe do PAC, até agora, 3 anos praticamente, não gerou filhos positivos, não teve fato concreto. Claro que é um fato concreto, o Brasil vai ser sede da Copa do Mundo. Mas de governo, além dos gastos que estão sendo feitos para os aeroportos e para os campos de futebol, pouco se pode dizer. Então, esse é o caminho. Eu não sei. Mas, sinceramente, eu acho pouco esclarecimento. E o que esse meu discurso quer mostrar, senhor presidente, é que como o negócio vem vindo lá de trás, e como desde 20 anos é PT e PSDB, Fernando Henrique, Lula, Dilma. Em tese agora é PT e PSDB, ninguém investiga ninguém. É o que aconteceu na CPI do Cachoeira. Uma coisa foi feito PT e PSDB. E o PMDB entrou de gaiato junto, não tinha nada a ver com isso. E arquivaram tudo. Arquivaram.
Dados que vieram, porque a CPI ela foi feita em cima de um dossiê que veio da Polícia Federal e dos procuradores, que já dizia tudo. Uma CPI, a gente faz uma CPI em cima de uma denúncia. Feita a denúncia, vamos investigar o que é verdade, o que não é verdade, o que existe e o que não existe. Nesse caso do Cachoeira não foi uma denúncia, foi coisas comprovadas, absolutamente provada. E o trabalho da CPI foi engavetar, não deixar abrir. Não deixar abrir. Esse é o fato. Os dois grandes partidos, PSDB e PT, e o PMDB, durante 8 anos, era aliado do Lula, e nos últimos anos é aliado do PT, fica meio neutro nessa questão. Mas a verdade é que o Congresso não faz nada. E eu que votei na presidente Dilma, e eu que subi nessa tribuna várias vezes, mostrando a firmeza da presidente Dilma, as demissões que ela fez, os vários ministros, ao contrário do Fernando Henrique, ao contrário do Lula, que não demitiram ninguém. Escândalo provado, comprovado, manchete. Não. Inclusive, todo o mensalão começou com o caso que apareceu na televisão. Eu fui lá no presidente Lula, digo, demita, presidente. Não demitiu. Queria a CPI, ele não deixou criar. Tivemos que entrar no Supremo, o Supremo mandou criar. Mas levou um ano. Um ano depois, quando criamos a CPI, não era mais aquele caso. Era o mensalão, era uma série de irregularidades. Entrou a presidente Dilma, não. Demitiu, tomou uma série de posições positivas, concretas, que davam uma linha de pensamento e de sentimento. Agora, o que eu vejo é que essa questão, infelizmente, nós não podemos levar em conta a oposição, porque a oposição é isolada, é o Simão, é o Requião, etc. e tal, porque em conjunto não diz nada. Não diz nada. E o governo não diz nada. Precisa vir o senhor Gabriel, ex-presidente, denunciar, dizer de dentro, ele que estava lá dentro, que a coisa está completamente errada. Olha, senhor presidente, eu, 80 e tantos anos de idade, nessa casa desde 1978, eu me pergunto o que fazer. Eu vejo coisas positivas, o mensalão é positivo. A lei da ficha limpa que nós votamos é positivo. A mocidade voltando para a rua, como está voltando, apesar desses irresponsáveis mascarados se meterem, e não sei por que a polícia não age com relação a ele, em várias cidades e capitais do Brasil, estão fazendo leis estaduais proibindo cidadão mascarado e carregando suporte para quebrar, andar pelas ruas. O cara está com um machado, uma barra de ferro desse tamanho, e está caminhando, e chega nos vidros aqui do Palácio Itamaraty e quebra, e chega na prefeitura do Rio de Janeiro e arrebenta com tudo. Alguma coisa deve ser feita. E precisa ser feita. A presidente Dilma, Vossa Excelência estava eufórica, porque os seus índices de pesquisa estavam lá em cima. Os casos que aconteceram envolvendo o governo baixaram terrivelmente. Vossa Excelência ficou ansiosa. Mas agora os seus índices subiram, estão subindo.
E, como diz a imprensa, Vossa Excelência agora é só sorrisos e só tem beijos para mandar para o Brasil. Que bom. Mas eu acho, presidente, que casos como esse, a senhora deveria raciocinar e analisar mais. Eu não tenho dúvida, não eu, mas qualquer cidadão com lógica, com raciocínio, tenho certeza, senador Paim, se Vossa Excelência estivesse na presidência da República, nesse caso, a primeira coisa que Vossa Excelência fazia é chamar a Graça, presidente da Petrobras, e o Gabriel, ex-presidente. Deixar os dois falar. E aí eu vou ver. Vejo um e vejo o outro e vou analisar. A presidente não fez isso. Não parou 2 dias. Não fez o adiamento de 15 dias. E terminou o que aconteceu. O que era considerado o leilão mais espetacular, o maior do mundo. Fora a abertura, etc., na verdade durou 1 minuto. Está aberta, o cidadão se levanta, sai, pega o envelope, coloca, e mais ninguém. Se apresentou. Eu não sei. Pelo respeito que eu tenho pelo estilo da presidente Dilma, não passa pela minha cabeça dizer que eu imagino que a presidenta tenha qualquer coisa de comprometimento a nível pessoal com as coisas que não estão certas. Mas que ela podia ter pensado mais, refletido mais. De certa forma, pode. Ela foi mal. E nós, Congresso Nacional, fomos pior ainda. Deus nos proteja, apesar do nosso ser. Obrigado, presidente, pela sua tolerância, pela excelência que estamos aqui. E eu tenho por Vossa Excelência um respeito muito grande pela sua dignidade e pela sua competência. Muito obrigado, meu querido presidente.